Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Nós estamos começando mais uma edição do Pauta Aberta. Vamos falar sobre empreender. País em crise, muitos desempregados, muita gente se virando como pode, né? Ter a expectativa de uma carreira profissional em uma empresa ou no serviço público está deixando de ser o sonho dos brasileiros. Você sabia disso? Verdade. Eles estão querendo cada vez mais a independência. Estão se tornando empreendedores desde cedo. Essa é uma das principais descobertas de uma pesquisa do Sebrae e BPQ, que revela o novo perfil do empreendedor no Brasil, no país. Ela aponta que no ano passado a participação de pessoas entre 18 e 34 anos, no total de empreendedores em fase inicial, cresceu de 50% para 57%. Muita gente empreendendo no Brasil. Isso significa exatamente o quê? Empreende porque perdeu o emprego ou empreende porque tem o espírito empreendedor? Nós vamos aprender com duas craques no assunto. Uma é empreendedora, é a Mariana Patitucci Bacelar, que está conosco aqui, e outra craque também, que é do Sebrae, que é a consultora de empreendedorismo, a Sandra Trujillo. Né, Sandra? Isso aí. Então vou começar com você. Seja bem-vinda. Obrigada. A gente empreende no Brasil por causa da crise econômica, as pessoas se virando nos 30, ou empreende porque tem um espírito empreendedor? A última pesquisa que a gente analisou, nós ainda estamos empreendendo por oportunidade e não por necessidade, mesmo com esse cenário de crise econômica. Isso é bom. Isso é excelente, sinal que a tua pergunta se nós somos mais empreendedores e temos esse espírito é verdadeiro no Brasil. Nós temos e os jovens mostram isso muito cedo. Aqui, tem um exemplo aqui. Né? Muito cedo. Tudo bem? Tudo ótimo, Por que você resolveu empreender? Puxa, eu comecei a empreender muito jovem, com 20 anos, e a intenção no sentido desse início, que foi o meu primeiro negócio, foi pela sede de empreender mesmo. Eu acho que isso está vindo com bastante força no Brasil, e além de todas as questões do cenário atual, eu entendo que a gente teve uma mudança recente na legislação, que foi a questão da lei de terceirização, que passou a permitir a terceirização da atividade fim, e muitas empresas deixaram de contratar CLT e passaram a contratar pequenos empreendedores. Isso melhorou? Melhorou, por um lado sim, né? Acho que o brasileiro ainda está aprendendo a ser protagonista da sua própria carreira, né? Então, o empreender, acho que a gente vai falar um pouquinho disso, tem vantagens e desvantagens, no sentido da movimentação dessa linha transversal do empreendedorismo. Entendo que isso melhorou, porque as empresas estão podendo contratar para suas atividades fins o pequeno empreendedor, e o pequeno empreendedor está querendo fazer isso. Por outro lado, o empreendedor está precisando aprender a guardar suas próprias férias, seu 13º, que ele não vai ter fundo de garantia. Isso é tudo muito novo, né? Tudo muito novo. Nós ainda não temos essa educação na educação básica no Brasil. E isso é muito novo, sim. As pessoas estão um pouco assustadas com esse novo modelo de carreira dentro do ambiente. O empreendedor significa o quê? Que ele já é um líder? Empreende quem tem o espírito de liderança? Se não for assim, não tem jeito, não? Nem sempre, Nem né? sempre. Porque existe a diferença entre o empreendedor e o empresário. Abrir uma empresa simplesmente você se tornou empresário. Mas fazer com que esse negócio deslanche, caminhe, evolua, cresça, aí tem que ter o espírito empreendedor. E aí vem várias características, Isso né? é importante que você fala. Uma coisa é ser empresário, a outra coisa é ser empreendedor. São coisas diferentes. Exatamente. Eu posso ser uma empreendedora e nem abrir uma empresa. Posso empreender dentro da empresa que eu sou funcionária, que é o meu caso. Eu empreendo dentro do Sebrae. Entende? Eu não me tornei uma empresária ainda, não sei se serei, né? Porque eu sou tão apaixonada para ajudar quem quer abrir o seu próprio negócio que não dá tempo de pensar no meu, né? Mas o espírito empreendedor, algumas características, liderança, calcular risco, ter coragem, são fundamentais, né? Tudo isso você tem. Eu imagino que sim, né? Eu já faço isso há 20 anos
E então é algo que... Mas embora a gente tenha isso muitas vezes na teoria, em avaliações que a gente faz, entenda que tem, a prática mesmo, ela depende de muitos fatores, né? Então ele depende sim das características internas, mas nós temos todo o mercado externo que tem uma série de variáveis e o Brasil tem uma estabilidade grande quando a gente fala desse mercado externo que vem do empreendimento, mas empreender é uma delícia, né? Então, depois que a gente vicia, depois que a gente começa a fazer isso, a gente não quer mais parar. Porque você começou com uma startup e agora tem uma holding. Me explique. Primeiro, o que é startup? Explica pra gente. E segundo, o que é holding? A startup ela é caracterizada por uma série de questões, né? A Idelo, que é a proposta ideal, assim, a gente começando antes no guarda-chuva, a holding, ela entra como investidora dos processos. Eu digo que a holding, ela tem uma posição muito confortável, porque ela vive fazendo investimento e depois vive de participação de lucro. Então, ela basicamente não faz nada, bem entre aspas, né? Porque o trabalho é bem grande. E nesse processo, a gente recebe e avalia muitos projetos de empresários de empreendedores. Eu adoro essa diferença que a Sandra traz dessa definição, porque o que a gente procura são empreendedores e não meramente empresários, né? Então, tem pessoas que continuam com a característica de não empreender, mas que têm um negócio que, infelizmente, esse negócio muitas vezes vai para o fundo do poço. A startup, ela é caracterizada por essa questão de ter algo que é altamente escalonável, que se possa escalonar, que possa massificar, levar para um volume grande, com um processo que caminhe muito sozinho, né, sem tanta intervenção. Claro, você tem muita intervenção para estruturar o modelo, e que tenha um conceito inovador. E a Idelo nasce com essa proposta. Então, a proposta que vem da Idelo é uma tentativa no sentido de massificar um pouco disso, de trazer os empreendedores e os negócios para a vitrine, para que os investidores possam se aproximar desses negócios e desses modelos. Então, a gente tem essa inovação no sentido de trazer essa lacuna que ainda encontramos no mercado, de como essas duas partes vão se encontrar. Por incrível que pareça, nós encontramos mais fundos de investimento. A Sandra está aqui para me falar a verdade, para dizer que eu não estou mentindo. Nós temos pessoas físicas, nós temos mais dinheiro no mercado do que bons projetos. E o Sebrae faz um trabalho maravilhoso de qualificar esses projetos, de ajudar o empreendedor a transformar isso e tirar a ideia do papel e transformar em negócio mesmo. E a Idelo vem com a proposta de trazer isso para a vitrine. Então, ela é uma startup no sentido de procurar trazer, cumprir essa lacuna, mas de forma escalonável. Então, a gente não quer fazer isso para 5 pessoas, para 6 pessoas. A gente quer fazer isso com volume realmente representativo, que é o que a gente está tendo desde o lançamento oficial da Idelo. Que legal ouvi-la, né? E o entusiasmo, né, com que ela fala, né? Muito bacana, muito legal. Ô Sandra, aproveitando, já que a Mariana falou aí da startup dela, hoje a gente tem mais empreendedorismo no que na tecnologia ou não é bem assim? Não, a tecnologia ainda assusta o empreendedor. Ainda mais o empreendedor mais tradicional, que já está há muitos anos no mercado, uma idade mais... As pessoas mais velhas, ainda a tecnologia ainda assusta. É algo muito novo, muito recente, até né? Uma habilidade nossa. Sim. A gente vê no nosso dia a dia quando muda o telefone. A gente se perde. Então imagine isso transformando na empresa. Então precisa de pessoas que gostem, essa pessoa fica receosa. Então é lógico que para os empreendedores novos, mais jovens, isso já está, eu já digo que já nasceram conectados, né? Então a rede social, a venda pela internet é muito mais simples mesmo. Então a gente fica ainda num patamar que quem está no mercado há mais tempo precisa urgentemente migrar para a parte de tecnologia, para alavancar, para fazer as vendas serem mais rápidas, para aparecer mais, e não só naquele local, na sua estrutura física, e os novos empreendimentos que já entram nessa linha, né? Muita gente abrindo restaurante, lanchonete, pizzaria, é por aí? Olha, eu falo que lá no Sebrae a gente atende, assim, no ano passado a gente atendeu 150 mil empresas. O Paraná. 150 mil? 150 mil no Paraná. Pessoas que já têm o seu negócio e quem quer abrir, né? Então, é um volume que a gente atendeu ano passado. Imagine nesses 150 mil quantas ideias não surgem. Mas existem algumas atividades
que elas são mais procuradas, que as pessoas acho que têm mais habilidade ou gostam mais. São a área de alimentação e a área de serviço, porque daí a pessoa sabe fazer algo e ela vai abrir uma empresa naquele segmento. Então isso é bem procurado. Nós temos um trabalho pela Idealo em parceria com algumas universidades. Nós estávamos na semana passada numa grande universidade em Curitiba e foi muito interessante porque nós fomos fazer uma fala para o curso de psicologia. Eu fui pessoalmente porque minha formação de base é em psicologia e eu fiquei muito feliz de ouvir os alunos de psicologia propondo modelos de startup, claro, em conjunto com a parte da tecnologia, mas permitindo isso que é tão do subjetivo, é tão do ser humano, mas propondo modelos de negócios que se enquadram em startup. Né? Nós estamos organizando uma batalha inter-universidades de startup e assim, nosso grande desejo, claro, você vai nas cursos de tecnologia, eles já sabem um pouquinho mais como isso funciona, mas duas coisas me chamam a atenção na semana passada, esse empenho e a vontade do pessoal do curso de tecnologia e o pedido de uma coordenação dos cursos de estética para participar da batalha de startup. Daí eu falei, oba, legal isso, né? Porque é diferente, sim. Não é o que a gente está habituado. Quando você vai numa batalha de startup, 99% tem a ver com tecnologia. Sim. Sem dúvida. E nem sempre a inovação está relacionada à tecnologia. Não? Não. Inovar, você inova num produto, numa embalagem, num rótulo, num sabor. Você pode inovar numa forma de entregar a mercadoria. A gente saiu da era industrial, que antes era produto. Aí passamos para a era de processo, né? Como fazer, como entregar. E agora a gente está na era do cliente. Agora é a era de olhar o cliente e resolver o problema dos clientes. Por isso que a gente fala de criatividade, de inovação. A inovação, é difícil se você pensar, criar algo inédito que nunca ninguém viu no mundo globalizado. E mesmo assim a gente é surpreendido todo dia com alguma coisa que você diz, meu Deus, aonde que veio essa ideia, né? Exatamente. Aproveitar a fala da Sandra para dizer para você, tá vendo? Tem vida fora da internet, né? Deixa eu dar um recado para você que está em casa, né? Fazer um lembrete. Você sabia que nós estamos em 6 capitais brasileiras e somos 78 emissoras espalhadas pelo Brasil inteiro? Acompanhe um pouco mais dos nossos serviços. Legal. Além, claro, você viu aí das nossas redes sociais. A gente faz uma parada, a gente volta daqui a pouco, estamos falando sobre empreender. Eu quero falar daqui a pouco sobre humildade. Tem que ter humildade, eu não tenho que ter humildade para empreender bastante, né? E os desafios de um país em crise e como empreender. Não saia daí, voltamos já. Muito bem, voltamos. Segundo bloco do Pauta Aberta desta semana, como usar a criatividade na hora que se perde o emprego e o empreender nesses momentos do nosso país, nesses momentos difíceis do Brasil. Estamos conversando no Pauta Aberta de hoje com a Mariana Patitucci Bacelar e com a consultora de empreendedorismo do Sebrae, a Sandra Trujillo. Eu deixei a manchete no bloco passado, viu, Mariana, sobre humildade. Para ser empreendedor tem que ter humildade, tem que ouvir. Muito. Dar vários passos para trás. Como é que foi? Conte a sua experiência. Sabe, eu vou te dizer às vezes a gente ouve com uma certa frequência, não é tão raro, algumas pessoas que estão trabalhando, por exemplo, numa grande multinacional durante 10, 15 anos, e ela era a Mariana de sei lá onde, né? Tinha aquele
sobrenome. Então, quer dizer, todos os fornecedores puxavam, né, a sardinha para aquele lado, tinha toda uma relação muito legal. A pessoa saiu e falou, agora eu vou ter meu negócio, vou ser empresário. Puxa, daí ele vai descobrir que ele tem que ter muita humildade, né? Porque ele sai daquele sobrenome, daquela multinacional enorme e passa a ser mais uma empresa dentro desse mercado gigantesco. E daí ele passa a fornecer serviço ou produto para um mercado que é muito agressivo, ele é muito rude. E não adianta o empresário, o empreendedor, ficar triste, se lamentar, né? Ele tem que ter muita resiliência e eu penso que isso que você comenta da humildade, Adilson, é a base para que o empreendedor tenha sucesso. Não tem tempo para ficar se lamentando. Não dá tempo e sim, tem que pedir ajuda, tem que pedir suporte, não dá para você ficar, se você sobe um salto alto porque você é empreendedor ou empresário, você não vai ter espaço no mercado, você tem que ir lá sim, você vai fazer uma visita comercial que você estava acostumado a atender antes, vai esperar uma hora, daí a pessoa vai chegar, você não vai dizer assim, ui, que falta de respeito, você vai sorrir, vai dizer, não tem problema. Vai receber nãos. Vai receber muito mais não do que sim, né? Nós temos na própria Idelo, às vezes, dependendo da movimentação que faz, um volume gigante de contato para um volume mínimo de conversão, né? Então, se você vai para o mercado, a hora que você chega no mercado, humildade, eu penso que você traz a palavra, uma das principais palavras para o sucesso do empreendedorismo, né? Humildade, você não pode se vitimizar, ter pena de você tem que ter humildade, sim, e dar todos os passos necessários para que gradativamente o negócio vá se organizando. E qualquer dúvida, ó, Sebrae aqui, né? É isso, Sandra. A gente tenta ajudar de todas as formas, né? Desde a ideia, desde aquele que chega sem uma ideia muito clara, quanto aquele que já tem o seu sonho, tem muita gente sabe? que chega lá para vocês, não tenho a mínima noção, eu quero abrir um negócio, mas eu não faço ideia. Tem. Isso tem bastante. A pessoa às vezes tem tantas ideias que ela não consegue imaginar qual é a melhor para ela. E aí que começa todo um trabalho. Aí vocês vão buscar o perfil, o que pensam, vocês ouvem, né? E você, eu digo que a gente faz o maior trabalho que é ouvir, escutar a pessoa, porque no meio da conversa, depois de um tempo, você descobre uma coisa que ela adora e que ela poderia transformar isso como negócio dela. Olha, aqui estamos com duas mulheres, uma que orienta, a outra que é empreendedora. E nós temos uma reportagem aqui que fala justamente com duas mulheres, sobre duas mulheres que também decidiram empreender. Acompanhe. No mercado formal, o desemprego cresce como a pilha de caixas de sapato de Daniele. De acordo com o IBGE, o primeiro trimestre do ano fechou com mais de 14 milhões de pessoas sem trabalho. Com ela não foi diferente. Depois de 3 anos trabalhando num escritório, foi dispensada pela crise. Eu fiquei desesperada, não sabia para onde correr e as ideias eram mil, a cabeça fervia, né? E foi ajudando uma amiga que vendia sapatilhas que ela descobriu um jeito de ganhar dinheiro. A nossa venda hoje é totalmente pela internet. Eu utilizo muito o Facebook como ferramenta de trabalho e o WhatsApp também. Mensalmente eu lanço álbuns de reposição com modelos novos, exclusivos, onde as meninas fazem as suas encomendas e eu peço o prazo de 7 a 10 dias para estar entregando para elas. São em média 50 pedidos por mês. A alegria de ver você entregando uma sapatilha para sua cliente e ela te agradecendo é inexplicável. Já no caso de Lorena, foi a necessidade de estar mais próximo da família que fez com que começasse o próprio negócio. Meus pais já são de idade, 76 anos e 86 anos, e a minha irmã está em tratamento de saúde. Então, eu precisava de um horário flexível para poder acompanhar ele em médico e tal. Então, foi uma forma que a gente encontrou de ganhar um dinheiro, né, uma fonte de renda e, ao mesmo tempo, estar cuidando deles com essa parte, né, de médico, saúde, dar essa atenção a eles. Os doces e salgados que eram feitos na cozinha de casa, agora são preparados neste outro lugar, maior e bem mais equipado. Coxinha, risoles, quibe, bolinha e pastel de feira também, né? A Daniele das sapatilhas e a Lorena dos salgados representam 2 dos setores que mais tiveram novas empresas no Brasil nos últimos anos: vestuário e alimentação. Segundo um levantamento recente, o número de novos negócios no país cresceu 20% em 2016. Isso comparado com o ano anterior, 2015.
é que com tanta gente desempregada, empreender tem ajudado na hora de manter as contas em dia. Essa especialista defende que para que um novo negócio funcione, é preciso aliar 2 pontos: planejamento e comportamento. Eu falo do comportamental porque ele deixou de ser um colaborador de uma empresa e agora ele precisa começar a adotar atitudes e comportamentos com uma visão de um empresário. Aquele que vai ter que pensar mais estrategicamente, aquele que de repente vai ter que buscar nele uma habilidade que na experiência profissional talvez não fosse tão exigida, mas que ele vai ter que passar a adotar para conseguir chegar no resultado que ele espera. Para quem pensa em empreender, a dica é sempre a formalização. Porque a formalização traz a possibilidade dessa pessoa conseguir comprar insumos com preços melhores, porque a partir do momento que ela tem um CNPJ, ela consegue fazer aquela compra que nós chamamos de atacado, onde ela consegue uma negociação melhor com seus fornecedores, não só em preço, mas também em prazo. O formalizar, dependendo do serviço ou produto que ela vai fazer, vai conseguir trazer um posicionamento melhor para ela no mercado, as portas vão se abrir mais facilmente. A partir do momento que ela formalizada pode emitir uma nota fiscal, ela pode demonstrar aos seus clientes a qualidade, o quanto que ela preserva a qualidade, a sua eficiência. Seria assim, demonstrar uma profissionalização do negócio e sair do caseiro. No começo da reportagem, apareceu uma empreendedora que a primeira coisa que ocorreu com ela quando ela perdeu o emprego foi o desespero. O desespero é o inimigo, né? É um grande inimigo. O desespero faz que muitas vezes a pessoa que está trabalhando CLT por muitos anos, faz o saque do fundo de garantia, da multa, de toda a reserva, vai lá e resolve empreender sem fazer conta, sem fazer um plano de negócio, sem saber se ela tem perna suficiente para avançar, né? Porque muitas vezes eu tenho um valor guardado, mas que é suficiente por 4, 5 meses e o meu payback, o retorno daquele investimento inicial, vai levar 12 meses. Então, esse é um ponto bem importante. O desespero ele não pode estar presente na sua tomada de decisão de empreender, senão vai dar problema. Por isso que muitos vão à falência. Exatamente. Fecham muito cedo, porque o desespero é tão grande, a gente tem que compreender que isso é natural, porque é uma questão de sobrevivência. Mas se puder conversar com outras pessoas, porque às vezes a pessoa está tão desesperada que ela conversa só com uma pessoa da família ou um amigo, esse incentiva sem conhecer também o negócio, e aí a pessoa abre totalmente sem estrutura. Então, às vezes é bom conversar com pessoas que não conhecem, vai lá no Sebrae, né? Que a gente não conhece e a gente vai escutar, falar a verdade, né? E mostrar o passo a passo, mostrar os riscos, porque todo empreendimento vai ter risco. E essa pessoa tem que saber disso. Falar empreendedor, me corrijam se eu estiver enganado. Todos nós somos empreendedores. Eu aqui na TV, eu sou empreendedor. É isso? Todo funcionário é um empreendedor, independentemente de se o negócio seja dele ou não. É isso? Isso. Empreender não significa exatamente abrir uma startup como você abriu. Empreendedor, você é empreendedora no Sebrae? Eu sou uma intraempreendedora. Se a gente for falar de conceito, o funcionário que empreende, ele é intraempreendedor, ele empreende dentro da empresa, então, alguém. Deixa eu dar um exemplo. A firma, a empresa tem um problema. O funcionário vai e resolve o problema antes que o chefe dele descubra o problema. Quando o chefe descobrir o problema, ele fala para o chefe, já resolvi. Isso é empreendedor. Isso é empreender. Né? Empreender, ele é o ato da realização de algo de forma inovadora, essa condição de transformar algo em branco, um papel em branco em alguma coisa. Essa ação... Proativo. Essa proatividade, o ato da realização é que caracteriza o empreendedor. Então, não é necessariamente ter uma empresa. Né? Então, ter uma empresa é o ato de empreender no seu próprio negócio. Mas isso pode acontecer dentro de qualquer organização. Quem mais empreende, o homem ou a mulher? Agora nós estamos bem equivalentes, mas as mulheres eu acho que já estão chegando em 55%, conforme a atividade até mais.
55. Existem atividades que mais mulheres empreendem que homens. Tem um motivo Depende pra do isso? setor. Tem. Pela habilidade. Você vai na reportagem. Já disse você tudo, já né? vai ver que a mulher já vai para roupa, para sapato, para alimentação. Perfume, homem vai para a parte de carro. Então, isso é muito do gosto e aí os nichos vão mudando. Então, para a indústria, comércio e serviço, sempre vai ter uma variação. Mas as mulheres estão empreendendo bastante. Cada ano aumentando. Eu vejo que as mulheres ainda têm um pouco mais de facilidade de pedir socorro e isso ajuda, esse processo de ter um mentor, ter uma mentoria no processo de empreender, que de alguma forma um pedido de ajuda, ele facilita para que os negócios tenham sucesso. E as mulheres ainda têm um pouco mais de facilidade. Então eu vejo que quando nós somos contatados na Idelo para o registro de um projeto, para a busca de um investidor, quando a empresa é familiar e tem um homem e uma mulher, geralmente quem nos procura é uma mulher. É a mulher do casal. E talvez seja um pouquinho pela própria questão cultural que ainda existe, da mulher ter um pouquinho mais de facilidade de pedir esse socorro. Ô, Sandra, para a gente concluir, naquela câmera, por gentileza, o Sebrae tem a expertise do negócio. O que você diria para quem está nos assistindo agora em casa e quer empreender? Eu digo para você que quer empreender que você acredite no seu sonho, mas que você se prepare para transformar ele em realidade. Então você precisa ter uma ideia, precisa gostar do que vai fazer, né? Não pode simplesmente ir pela dica de um e de outro e procurar informação. E quando eu digo procurar informação, eu digo que às vezes a informação ela é gratuita. Então, você pergunta, você tem uma informação de graça na mão que pode ser poderosa, que pode fazer você economizar muito tempo e dinheiro e isso vai fazer toda a diferença lá na frente. Muito bem, recado dado. Prestou atenção? Muito obrigado. Muito obrigada. Pela presença de vocês aqui. Pelo convite. Obrigada. Muito obrigado à audiência de vocês em casa. Voltamos na semana que vem com mais um tema e com mais convidadas ou convidados. Aproveite bem a sua semana. Fiquem todos com Deus. Tchau, gente.